Você já deve ter ouvido por aí sobre controlar a mente, realizar desejos e até superar medos. Mas se realmente somos os deuses que realmente somos, o que é que nos impede de liberar esse potencial, materializar e usufruir justamente desses desejos que tanto sonhamos? Eu me chamo Adriana Padme e você está convidado a uma viagem questionadora que vai abalar as estruturas de sua mente. Hoje eu trago para você 5 dos sonhos mais cobiçados pela humanidade. O primeiro, relacionamentos perfeitos. Comer sem engordar, viajar para lugares incríveis, símbolos de poder e a tão sonhada autorrealização e a capacidade de se tornar inabalável. Mas você já se perguntou se é realmente isso que buscamos? Em uma conversa entre o mestre Nisargadatta Maharaj e um discípulo, eu trouxe um recorte do livro Eu Sou Aquilo para dividir com vocês. O discípulo pergunta para Maharaj: a recordação de minhas experiências maravilhosas me assombra. Quero-as de volta. E Maharaj responde para ele: por que você as quer de volta? Não pode tê-las. O estado de ansiedade por qualquer coisa bloqueia toda experiência mais profunda. Nada de valor pode ocorrer a uma mente que sabe exatamente o que quer, porque nada que a mente possa imaginar será de muito valor. E o que isso tem a ver com o primeiro sonho mais cobiçado pela humanidade, que são os relacionamentos perfeitos? O que é um relacionamento perfeito? Você já se perguntou? Isso que nós vamos tratar nesse vídeo tem muito mais do que o casamento, do que esse relacionamento, esse conto de fadas que nos é vendido. Observe que ele diz: a recordação de minhas experiências maravilhosas me assombra. E Nisargadatta Maharaj diz a ele: você não tem de volta justamente porque você quer. Quem é esse que quer a experiência maravilhosa de volta? É a nossa mente que quer repetir mais do mesmo ou é o ser verdadeiro que existe aqui dentro? Se nós fizermos um parâmetro de distanciamento entre o que é a nossa mente e o que é o desejo do ser verdadeiro, nós vamos ver que somos assombrados por lembranças, por memórias de repetição. Que esse não é o real desejo do ser que você é, do ser que eu sou. Como é que eu posso ter um relacionamento perfeito? E ele diz aqui: porque você quer de volta, não pode tê-las. O estado de ansiedade por qualquer coisa. Veja que aqui, quando a gente coloca qualquer coisa, não está se referindo somente a relacionamento amoroso. O fato de você se tornar ansioso para ter aquilo, você já bloqueia o processo para que aquilo venha para você. Por quê? Porque você não está no presente. Você está querendo repetir o passado no futuro. Se você olhar para o seu passado, a partir do presente, com consciência, você vai ver por que é que realmente eu quero mais do mesmo. Eu não estou dando chance à vida que habita aqui dentro trazer novas relações. Inclusive uma coisa muito dolorosa para quem está apegado a uma história do passado. Pode ser que o ser real que você seja já tenha esgotado a necessidade daquele tipo de experiência. E quando eu falo isso, eu não estou falando só relacionamentos amorosos, não. Eu estou falando relacionamento com aquele tipo de trabalho. Não é que você vai deixar de trabalhar, mas pode ser que você estivesse num relacionamento abusivo com o trabalho que você estava. Às vezes não era nem o seu patrão que era abusivo, era você mesmo que estava se cobrando demais ou dando demais a um determinado trabalho, ao qual a recompensa material tirava de você a sua sanidade mental, deixava você ansioso, desgastava seu corpo físico. E aí o eu sou, ele se manifesta contra a vontade da consciência, contra a vontade da sua mente? Existe o livre-arbítrio? Existe. Mas o livre-arbítrio só pode ser exercido realmente a partir da consciência, que é a consciência que se rende à vida. Esse é um relacionamento perfeito. A consciência consegue domar essa mente com amor, não é domar com chicote, mas consegue dominar essa mente, controlar esses pensamentos, vencer os medos e aí consegue realizar o maior desejo, que é o desejo da alma, que é a autorrealização, que é ser quem realmente você é. E aí isso inclui o relacionamento com essa autoestima, com esse amor verdadeiro. Quando você entra e tem esse contato com esse eu, todo o resto é acréscimo.
Você também já deve ter ouvido falar: procura primeiro o reino de Deus e tudo vos serás acrescentado. Então, o relacionamento perfeito tem que começar comigo. Se eu não tenho essa relação com esse eu verdadeiro, que vai me mostrar através da minha consciência tudo o que eu fiz de bom e também de ruim. Por que tem sofrimento? Eu já me perguntei muitas vezes em assistir ao sofrimento. Por que é que tem que ser desse jeito? É desse jeito porque é a mente que está no comando. Mas Adriana, e se eu despertar, quer dizer que tudo na minha vida vai ser a mil maravilhas? Sim e não. Nós estamos num mundo de dualidades. Então, até você despertar, quem está no comando é a sua mente. Nesse momento, se você não estiver na conexão com o eu sou, quem está no comando é a sua mente. E a sua mente, ela sempre vai repetir mais do mesmo. Por isso que é tão difícil se perdoar. E é por isso que os relacionamentos perfeitos não acontecem. Porque todo relacionamento é perfeito já em sua natureza. Até quando é a mente que cria. Isso é perfeição. Não tem uma consciência ali, olhando para aquele relacionamento. Não tem uma consciência conduzindo. Quem está conduzindo é a mente. Sem nenhum direcionamento pelo amor. Somente pela repetição. E ainda assim, nós vemos casamentos, relacionamentos em empresas, pessoas que ficam 20, 30, 40 anos no mesmo emprego. Por quê? Como é que isso se mantém? Isso é perfeição. Pode ser a ordem no caos? Sim, o caos tem ordem. E isso é o caos. Quando eu estou no eu sou, quando eu estou nessa consciência que observa a mente, muitas vezes eu me torno consciente de que aquele relacionamento acabou e está na hora de terminar. E às vezes não tem problema nenhum no relacionamento. E abrir mão, seja da casa, carro, apartamento, namorado, condicionamento, eu vou ter que lutar com quem? Eu vou ter que lutar com essa mente, que não vai abrir mão de seus esforços, muito menos de suas recompensas. Quando eu estou escravizado pelos meus desejos, eu sou um escravo. O discípulo pergunta: mestre, então o que é que vale a pena querer? A liberdade de desejar o que você é. E aí Maharaj responde: queira o melhor, a mais alta felicidade, a maior liberdade. A ausência dos desejos é a sua maior bem-aventurança. Então isso quer dizer que a liberdade de desejar o que eu sou é a maior bem-aventurança. E para desejar o que eu sou, eu tenho que me voltar para dentro. Eu tenho que soltar a minha mente. E eu tenho que começar a observar a minha mente. E toda vez que eu observo a minha mente, que é por isso que ninguém quer fazer isso, eu vou ver que a minha mente criou a destruição e o sofrimento que eu estou passando. Se eu me tornei uma pessoa ansiosa, nervosa, egocêntrica, quem se tornou essa pessoa é a mente. Só que tem um detalhe. Eu, você e todo mundo que for conduzido pela mente é conduzido por uma ilusão, porque a mente não é palpável. A mente é só a memória, é só o programa rodando. A mente não existe. Não existe a Adriana, por exemplo. A Adriana é só um nome para que a gente possa se relacionar. E um monte de informações que essa Adriana colheu nesta vida. O que é que faz a diferença? É quando eu sou o que está aqui dentro, usa todas essas informações que a mente da Adriana tem e traduz isso de uma forma que você possa compreender. Aí sim, eu tenho uma consciência que é testemunha do que o eu sou pode fazer com tudo que a minha mente aprendeu. O auto-perdão começa aí também. Quer dizer que eu tenho como, olha, presta bem atenção no que eu vou falar agora, isso é muito importante. Quer dizer que tem como eu compensar e consertar todos os erros que a minha mente criou na minha vida até o momento que eu despertei? Tem. Você não vai voltar no passado e mudar o passado. Você vai voltar no passado através da mente, com a sua consciência no presente, vai ver o que a mente criou, vai sentir a dor de ter que voltar no passado, vai chorar, vai sentir tudo que a mente, quando você estiver consciente e puder olhar para o passado, que é se reconciliar e ver, eu errei. Como é difícil para a mente aceitar que errou. Por quê? Porque a mente vai responder para você, eu só fiz aquilo que me ensinaram.
Se me ensinaram desse jeito, eu apenas copiei. E a mente não está errada. Só que a mente criou o karma, criou o sofrimento. E vai ser através do eu sou que você vai resolver isso. Porque quando você se distancia, não quer dizer que você não tem mais mente. Você tem. Mas o eu sou pode usar essa mente para transformar a sua vida e realizar neste mundo coisas, ações que não é que apagam, mas que o bem que você vai fazer com tudo que você aprendeu, seja você um profissional que tem diplomas e diplomas e diplomas, pós-graduação, mestrado, tudo isso, nada está perdido. Tudo isso sendo usado pelo amor incondicional vai ajudar muitas pessoas. Então o relacionamento perfeito, seja o relacionamento dos seus sonhos, seja o relacionamento amoroso, você vai ter a partir do momento em que você entrar. E aí eu vou trazer uma coisa para vocês que é a questão da solidão e da solitude. Veja essa outra pergunta. Como eu posso me libertar do medo da solidão em relacionamentos? Peraí, mas se eu estou me relacionando, como é que eu estou só? Tem perguntas estranhas que podem abalar a estrutura dos seus pensamentos, da sua mente. Quer dizer que é possível estar em um relacionamento e estar sentindo solidão? Tem uma música que é do Milton Nascimento, que ele fala solidão de casa cheia. Depois vocês procuram aí no YouTube. É uma música que ela traz essa solidão. Eu estou arrodeado de pessoas, cercado de amigos, cercado de família, de grupos, egrégoras. Estou me sentindo só. É o que mais a gente encontra nos consultórios psicológicos, nos consultórios psiquiátricos. Pessoas cheias de gente e vazias de si mesmo. E não entendem o que é a solidão. Mas através da solidão, que ela é um verdadeiro presente, você pode encontrar a solitude, que é estar na presença do eu sou. Você só vai ter pessoas que amam você quando você solta. Assim como o Maharaj disse logo no início, porque você quer ter, você não pode ter. Quando você não quer mais prender, amarrar, e você solta a partir do amor, aí você tem. Tudo vem a você. Então primeiro você tem que ir para o reino. De quem? De Deus. E tudo vos serás acrescentado. Casa, carro, apartamento, namorado, relacionamento, corpo bonito, etc, etc, etc. E qual é a resposta que a gente encontra para chegar nessa solidão? Como é que eu tomo coragem para essa caminhada? Para soltar eu preciso amar. Quem é o eu sou? É o amor. É o amor incondicional. Quando eu amo, eu confio. Não na pessoa, não no outro. Eu confio no amor que tem aqui dentro. Então eu confio que eu tenho tanto amor aqui dentro, mas tanto que a pessoa que está se relacionando comigo, seja casamento, pai, mãe, amigo, patrão, qualquer pessoa que eu solto não é porque eu não preciso dela, é porque eu realmente não necessito dela para eu me sentir amado. Por quê? Porque eu tenho amor, eu estou suprido. Não é que eu não vá sentir a dor de um relacionamento de 5, 10, 20, 30 anos que acaba. Lógico que isso vai doer, mas vai doer a partir do momento que eu me apegar a esse sofrimento. Quando eu vou para a consciência, quando eu vou para o eu sou, eu consigo olhar para esse relacionamento que está acabando, que acabou, que terminou, e eu consigo ver que era uma experiência, que era um aprendizado e que ele precisava acabar. E que aquela experiência talvez nunca mais vá se repetir se eu aprendi a lição. Aí, às vezes, olha essa contradição. Quando eu vou para esse lugar da consciência, eu começo a ver que eu cometi muitos erros. E que aquele relacionamento, ele tinha que acabar, não porque faltava amor, mas porque aquele casal, ou aquela relação com o trabalho, ou com o que é que você estava se relacionando, não tinha mais como florescer, não tinha mais como ensinar. Ele já estava num ciclo cristalizado de repetição. Então eu não mudo, a outra pessoa não muda, o patrão não muda, o cliente não muda, o namorado não muda, a namorada não muda. E aí, não tem como evoluir. Se eu não tomar consciência e começar a mudar os padrões aqui dentro, vai acontecer de novo. Então quer dizer que o futuro pode se repetir como no passado? Isso está acontecendo o tempo todo. Você está criando a realidade que não quer através do passado que você está apegado. E aí, repete.
Isso quer dizer que você não aprendeu. Por quê? Como é que eu aprendo a lição? Eu tenho que entrar. Então é possível que eu tenha tido uma relação que acabou. E aí eu vou ter uma outra relação. E ela pode ser de outra maneira. Mesmo que eu tenha que aprender ainda o que eu não aprendi, sim. Se eu me tornar consciente. Então digamos que eu sou uma pessoa muito possessiva, ciumenta. Mas eu começo a olhar para isso. Eu sou uma pessoa muito invejosa. Eu sou uma pessoa muito dependente. Eu sou um codependente. A gente pode falar isso em outro vídeo. O que é o codependente, o que é um dependente, como é que um vive em função do outro, que os dois se completam. Então, se eu sou uma pessoa que eu sou obsessiva, controladora, ou então eu sou a vítima, que é controlada. Então, se eu sou a vítima que é controlada, como é que eu me relacionei? E como é que eu cuido dessa vítima? Que quem é a vítima? É o eu sou? Nunca. Quem é o tirano? É o eu sou? Jamais. Então, quem é essa vítima? Quem é esse tirano? É a mente. Que aprendeu com quem? E aí você vai esmiuçando isso, puxando o fio da meada. E vai vendo as suas ações. E vai vendo que você ainda precisa aprender a se relacionar sim, através do eu sou. E aí você solta as pessoas, não porque confia nelas, mas porque você confia no eu sou. Percebe que existe uma diferença? Então quer dizer que se eu soltar a pessoa e a pessoa me trair, ela vai lhe trair de qualquer jeito, você soltando ou não. Porque mesmo que ela fique ao seu lado, ela trai em pensamento. Isso é muito sofrimento. Mas controlar realmente o que aquela pessoa quer e o coração dela com quem está, é impossível. Então quer dizer que até dentro de uma prisão, uma pessoa pode ser livre. Um ser pode ser livre. A pessoa é a máscara da mente. É como eu quero que as pessoas pensem e me vejam. Mas o que eu realmente sou é muito melhor. A gente se identifica com a mente, com as máscaras, e esquece que o que realmente tem de bonito em mim, em você, não pode ser visto através das máscaras, mas pode ser visto a partir do amor incondicional, a partir das ações. O ser que age a partir do eu sou no mundo, ele se manifesta de forma amorosa. E esse mesmo ser que está despertando também pode se manifestar de forma agressiva? Sim. Por quê? Porque é a mente. Então, quando eu vejo as ações de minha mente, eu ainda sofro com o arrependimento. E é gostoso sentir arrependimento? Não. Mas isso é um presente divino. Porque sem o arrependimento, sem a tristeza de você assistir a você mesmo cometendo um erro, você não tem como consertar. Porque de repente está tudo bem. E é o que a maioria das pessoas fazem com o quê? Com os ansiolíticos. Eu estou ansioso, eu estou nervoso, aí eu tomo um remédio para controlar. Mas eu continuo provocando a ação no mundo que me deixa ansioso. Eu continuo provocando a ação no mundo que me deixa triste. Mas como eu não quero sentir a tristeza, eu tomo um ansiolítico. E aí eu fico controladinho. Mas a minha mente continua produzindo a ação. Não é o ansiolítico, não é o remedinho tarja preta ou tarja vermelha que perde o efeito. Isso é outra ilusão. O que perde o efeito é que você agora está anestesiado e não sente que está cometendo erro. E aí você comete um erro em cima do outro. E aí isso aumenta o sofrimento que você causa no mundo que volta para você. E é por isso que você não realiza, sendo o Deus que você é, os seus sonhos. Por quê? Porque a mente está criando catástrofe na sua vida, está criando problema que você não tem como resolver porque está anestesiado. Isso não quer dizer que você não tem que tomar seus remedinhos. Quem está tomando remedinho tem que tomar remedinho. Mas tem que começar a buscar dentro de si para se livrar também do remedinho, porque o remedinho não vai perder o efeito. Essa coisa de, eu tomava 100 miligramas, agora eu tenho que tomar 500. Isso significa que você não está resolvendo aquilo que causou a ansiedade, aquilo que causou a depressão, aquilo que causou o arrependimento que você não quer sentir. O eu sou é essa fonte infinita que vai fazer com que você consiga perdoar a você mesmo. Por quê? Porque você se desidentifica da mente. Você vai estar no presente, na meditação, e essa meditação depois ela se torna a sua vida. A sua vida se torna uma contemplação. E você, como consciência, se torna uma testemunha do que o eu sou é. E como é que o eu sou se relaciona através de todo esse conteúdo que você tem.
Nada disso precisa ser desperdiçado. Tudo que você trouxe de bagagem, seus diplomas, tudo que você conquistou, seja amigos, amizades, relacionamentos, bens materiais, isso nas mãos de Deus, você triplica isso, você multiplica isso. E isso perde o valor para você. Porque isso só tem valor se for compartilhado com amor. Com aquela pessoa que é a pessoa com quem você consegue compartilhar um chá. Tomar um chá, como eu estou tomando aqui um chá com vocês. Esse chá tem um valor, que é aquecer a minha garganta, para que eu possa me comunicar melhor, para que eu possa traduzir para você. E eu trouxe esse exemplo do chá, por quê? Porque esse instrumento aqui precisa estar aquecido, para que eu possa falar de uma forma mais clara para você. Então quer dizer que esse instrumento e o conhecimento da minha mente, através do eu sou, pode mostrar para você o que é um relacionamento perfeito. E aqui eu trago para você também o segundo desejo. O segundo desejo da humanidade, comer sem engordar. Isso é possível? É possível. É como eu me relaciono com a comida. Veja que uma coisa está condicionada à outra, está relacionada com a outra. Se eu me relaciono com a comida a partir do eu sou, até a forma e os alimentos que eu escolho são para nutrir o corpo, para servir à humanidade, para servir a um propósito maior, que é quem? A minha experiência com o eu sou manifestando-se neste mundo. Eu me torno uma testemunha, inclusive do que eu como. A contemplação de você escolher o alimento, que é o eu sou, na prateleira do supermercado, ou no restaurante, ou onde você vai ver que a escolha do alimento é diferente. Não é mais por ansiedade, não é mais para suprir uma falta, mas para chegar nessa desconstrução dos condicionamentos que a gente recebeu ainda no berço, com a nossa mãe. A gente começava a chorar e o que a nossa mãe fazia? Dava comida. Por quê? Porque como é que ela ia saber que aquele choro era fome, que aquele choro era você que estava sujo de xixi? Para que a sua mãe soubesse isso, ela foi testando. E algumas vezes ela não pôde estar com você no abraço e deu a mamadeira, balançou e você ficou lá. E aí, você condicionou, através de sua mente, que afeto podia ser relacionado com comida. E aí cresce, e aí toda vez que sente a falta daquela mamãe, que naquele momento não pôde dar, ou porque não quis, ou porque não pôde estar presente, porque tem as duas possibilidades, inclusive tem as duas possibilidades tendo amor. Às vezes a mamãe estava ali preparando a comida e você estava com fome, e era um bebê. E a necessidade física, junto com a emocional, porque uma mãe, quando ela pega uma criança no colo e ela olha, a criança troca essa energia de olho com ela. É a alma se comunicando. Mas se a mãe não está no momento presente, essa energia do olhar, o olho conectado com o eu sou, porque o eu sou é a luz dos nossos olhos. Dizem que os olhos são as janelas da alma, mas também são as janelas da mente. Através de um olhar, você percebe que o olhar, o centro do olhar, foi para outro lugar. E aí é onde aquela pessoa está. E quem é essa pessoa? A mente. É o desejo. Por isso que Maharaj diz, escolha o melhor, que é a bem-aventurança, que é a ausência de desejos. Mas você vai ter que ser convidado, que é o que eu estou fazendo agora, a observar quais são os seus desejos. Por que é que você está comendo e bebendo o que está bebendo? Quem é esse que come? Quem é esse que bebe o que você bebe? Será que o que você come sacia realmente o seu corpo, deixando ele saudável? Você já experienciou ou já conversou com alguém que se alimenta de uma forma que é o eu sou que escolhe os alimentos? Já teve essa experiência? Você mesmo, quando você está pleno em consciência, vê que aquele alimento que antes lhe saciava, quando você faz a entrada, quando você escolhe esse caminho, eu agora vou entrar, você começa a ver que eu gostava de pizza. Por quê? Porque eu comia pizza quando eu era criança, com o papai ou com a mamãe, ou com a roda de amigos na adolescência. E agora? Não, eu não quero mais a pizza. Por quê? Porque agora eu olhei para o passado e vi que não era a pizza que eu queria. Eu queria era o afeto daqueles amigos, do papai, da mamãe, da relação das pessoas com aquele alimento. E quando eu volto através da meditação, consciente no presente, e eu vejo qual é a imagem relacionada àquela fome, aquele desejo, e a imagem se dissolve, eu não sinto mais desejo pela pizza.
Por quê? Porque não tem mais a conotação. Isso quer dizer que nunca mais eu vou comer pizza? Não. Você vai sair com seus amigos e comer uma pizza? Sim. Você vai pedir uma pizza na sua casa sem problemas. Mas não tem mais a relação emocional. Quando você faz essa volta para dentro, você vai ver que você come a pizza, olha para a pizza e ela não tem mais uma conexão. É uma pizza gostosa como sempre foi. É só uma pizza. E de repente, isso começa a mudar de tal forma que nem pizza você pede mais. Porque você come aquela pizza, olha e faz, por que eu gostava tanto disso? Isso aqui eu sei que não é tão saudável. Não está me preenchendo. Então, por que eu vou comer a pizza? Percebe aqui a relação perfeita vem a partir desse relacionamento perfeito? Então é possível comer sem engordar? Sim. O ser que você é nunca vai comer mais do que o corpo precisa. Nunca vai escolher o alimento através de uma ansiedade. Por quê? Porque o ser que você é não é ansioso, não é faminto, não tem desejos. Aliás, tem um desejo, que é se manifestar. O eu sou, ele quer se manifestar para ajudar o outro. O único desejo da alma é amar. Então o desejo do eu sou é dar amor. Isso quer dizer que você vai poder fazer uma comida maravilhosa para aqueles que você ama? Sim. E essa comida vai ser pensando no bem-estar deles. Mesmo que você fazendo a caminhada, você descubra que você é vegetariano, vegano, macrobiótico, ou que você tem algum outro tipo de alimentação que o seu eu sou acha que é importante para você. Mas o amor que você vai sentir a partir disso é tão grande que mesmo que você se torne alguma coisa diferente dos outros, você vai ter amor para fazer para os outros do jeito que os outros gostam. Então você pode até se tornar vegetariano, macrobiótico, vegano e de repente dar um jantar, um almoço para sua família, para os seus amigos que não são despertos ainda. E aí você parou de comer carne, mas vai preparar o bife para receber sua mãe, para receber seu pai. Você vai preparar a feijoada, que não é vegana, para receber seus familiares, seus amigos. Sim, por que não? E quem sabe, eles vendo a sua forma de mudar, de fazer, de ser, talvez eles comecem a olhar para o seu prato de comida, que vão zoar muito, logo no começo, mas depois eles comecem a se perguntar, como é que uma pessoa que é vegetariana, que é vegana, fez uma feijoada tão gostosa para mim e ela nem come isso? O que é que tem aí? Isso abala o questionamento da mente dos outros. E você fez isso com amor para o outro, sem provocar, sem impor os seus desejos. Porque isso é amor, isso é soltar. É quando eu entendo quem eu sou, mas que eu entendo que os outros vão fazer uma caminhada semelhante através do livre-arbítrio deles. E que isso pode demorar uma eternidade ou várias encarnações. Mas que eles tenham contato com o pouco que eu despertei. É o que eu estou trazendo para você. O relacionamento perfeito com a comida está a partir do eu sou. E aí você vai poder comer sem engordar sim, porque você nunca vai comer mais do que precisa. Você não vai comer para ficar cansado, para ter sono, para ficar pesado. E de vez em quando você ultrapassar esses limites, tem problema? Não. Você também vai saber voltar para dentro de si, se perdoar conscientemente e dizer, eu ainda tenho tentações. Eu ainda sou glutão, eu ainda sou gulosa, eu ainda sou guloso. E de vez em quando eu devoro uma pizza mesmo. E depois, no outro dia, eu retomo. Eu me perdoo e faço desculpa para mim mesmo. Eu tenho que me tornar mais consciente. Mas significa que por conta disso eu vou me maltratar? Não. Se eu ainda tenho alguma compulsão alimentar, quer dizer que tem alguma falta que eu ainda não vi. E através da meditação, eu posso encontrar essa falta, perdoar quem me causou essa falta, que muitas vezes é um comportamento, um condicionamento daqueles que eu convivo. Às vezes é outra pessoa que está sentindo falta e eu captei a energia e aí eu começo a sentir falta. E aí quando eu começo a sentir falta, eu penso que sou eu que estou sentindo a falta. E aí eu vou lá e como. Por quê? Porque antes era eu que comia quando sentia falta. Isso é o que? Uma reminiscência, um resto do programa que ainda está rodando porque eu fiquei desatento. Então é possível comer sem engordar? Sim, mas eu tenho que estar consciente. E é possível me perdoar toda vez que eu cair em tentação? Sim, é possível. E aí cada vez eu vou caindo menos na tentação. Eu vou me libertando
da gula. Que a gula, não existe gula por comida. O corpo não aguenta comer mais do que ele aguenta. E isso mostra o que é a bulimia. Então eu fico tomando remédio, tarja preta, controlado, para não enfiar o dedo na garganta porque eu comi demais, quando na verdade eu só precisaria olhar conscientemente por que é que eu quero tanto comer. Porque a comida já topou e eu ainda estou colocando comida para dentro. Não é comida que eu preciso. Então se eu perceber que eu sou gulosa, que eu como muito, e eu começar a olhar através de uma meditação consciente e ir até a imagem, a primeira imagem, a segunda, a terceira, a quarta, as camadas, pode levar muito tempo? Pode. Mas aí eu vou vendo, olha, eu comi porque naquela relação tinha afeto. E aí eu vi, aí pronto, eu deixei de comer a pizza por compulsão, e aí eu não sinto mais vontade. Ah, eu bebi aquela cerveja porque era tão bom encontrar com os amigos. E o que eu queria era cerveja? Não, eu queria o afeto e o abraço dos meus amigos. Será que eu não posso ter o abraço desses amigos sem a cerveja? Não, para mim ainda não dá, porque eu ainda sinto muita necessidade. Então eu vou ter que fazer um desmame. E aí eu vou cortar de vez? Não, porque eu não aguento a abstinência. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que procurar ajuda. Tem como parar de comer tanto, parar de beber tanto? Tem. Você vai desmamando, você vai parando, mas tem que fazer isso a partir da consciência. Antes de colocar em prática é um treino. Então eu vou fazer o quê? Eu vou sair com meus amigos? Vou. Aí eu vou comer pizza com cerveja hoje? Vou. E aí? Aí eu vou pedir a cerveja sem álcool. Eu vou pedir a pizza mais magrinha. Eu vou pedir a pizza vegetariana hoje, ou só a de queijo, que não tem isso, aquilo outro. E aí, isso é um desmame. Por quê? Porque é o que eu posso, eu tenho que conhecer quais são os meus limites da abstinência, para que eu possa fazer um jejum e cortar isso pela raiz. Mas eu vou ter que fazer uma caminhada. Vai chegar um momento que eu não vou querer mais a pizza. Por quê? Porque eu supri em mim, através do eu sou, o afeto. E aí eu vou deixar de sair com aqueles amigos? Talvez. E por que eu vou deixar de sair com aqueles amigos? Porque aqueles amigos são tóxicos? Não. Porque aqueles amigos têm escolhas que eu tinha antes. Mas eu agora estou em um processo de quê? De limpeza, de purificação dos meus afetos. Porque muitos dos meus amigos que foram atraídos a mim e eu a eles, fomos atraídos pela mesma dor, a falta desse afeto. Então eu precisava daquele grupo de amigos, daquele grupo do trabalho, daquela família. E agora eu preciso ir para a solidão. Eu preciso habitar a minha caverna, para que eu pare de comer a pizza compulsivamente, para que eu pare de beber de forma compulsiva, para que eu pare de fazer tudo o que eu faço de forma compulsiva, que está me levando ao que é a minha autodestruição. Então eu quero um corpo saudável e eu como tudo que deixa o meu corpo doente. A doença ela não existe. A doença é causada pela mente compulsiva. E é isso que eu preciso tratar, ao invés de ficar só tomando remédio e postergando a cura. Porque o remédio ele não perde efeito. O que o remédio faz é anestesiar. E você, porque não toma conta da mente, come mais. E aquilo que você faz mais volta para você. Aí eu tenho que aumentar a quantidade do remédio. Não, você tem que diminuir a quantidade da ação. Que quem está fazendo não é você, é a sua mente. E você não é a mente, mas você tem uma mente. E você vai ter que controlar esse bicho brabo. Porque pense num bicho brabo, principalmente quando ele tem a satisfação do desejo. Então quer dizer que realizar os meus desejos pode me causar um aprisionamento de muito sofrimento? Sim. E por que é que você é o Deus e não realiza realmente os seus grandes sonhos? Por quê? Porque talvez esses grandes sonhos sejam grandes ilusões da sua mente. E não é justo que o eu sou permita isso. Você acha que Deus vai te dar corda para se enforcar? Não. É você que está enrolando a corda no pescoço e se pendurando. Quando decide seguir a mente e ao contrário do que o eu sou está dizendo, vem para a consciência. Porque toda vez que você olha e diz, vou comer mais um pedaço, a consciência disse, não, para. Mas a compulsão é maior. E às vezes vai ser necessário tomar o remédio para poder segurar essa compulsão? Sim. Mas se eu fico só no remédio e não faço o processo de entrar na minha mente, de ver por que é que eu estou compulsiva, eu não consigo parar o remédio. Vocês compreendem que é possível ter um relacionamento perfeito com qualquer coisa? Com a comida, com o namorado, com o patrão, com o trabalho, com os objetos. Como é que eu me relaciono com pouco, eu também vou me relacionar com muito.
Então, se o eu sou está vendo, se o eu sou está vendo, não, porque ele vê as suas necessidades, assim como as minhas, antes que eu veja. Então, o eu sou está vendo que eu me relaciono com aquela comida de um jeito compulsivo. Significa que se eu tiver acesso a muita comida, o que vai acontecer? Quando a compulsão chegar, quando a ansiedade daquele afeto, aquela necessidade que eu não reconheço, mas o eu sou sabe que eu tenho, e ele me der o acesso e o poder para manifestar esses alimentos que eu tanto gosto, o que vai acontecer? Eu vou ficar doente. E aí, os meus sonhos realmente que eu preciso, através do eu sou manifestar, eu não vou poder, porque eu vou me matar antes comendo, vou me matar antes bebendo, vou me matar antes me relacionando com pessoas que tiram de mim a vida. Isso também tem a relação com o terceiro sonho da humanidade, que é o que? Viajar para lugares incríveis. Só que quando você faz isso a partir dos seus recursos, que são poucos, que são os recursos da mente, são os recursos que você tem no seu corpo físico, isso é muito limitado. Através do eu sou, você pode até dar voltas ao mundo, ou 300, 400 voltas. Por quê? Porque você vai precisar ir para levar algo que realmente tem substância, realmente tem amor. E só o eu sou, conectado à fonte primordial, é que tem energia para gerar a condição de você ir a lugares incríveis, levar um conteúdo incrível, levar uma informação, às vezes até a uma pessoa. Às vezes você vai fazer uma viagem que você acha que não tem muito a ver com você, mas você sabe que tem a sua intuição ali por trás, querendo levar você a uma determinada cidade que você nunca nem pensou. E de repente você vai lá, e lá você vai encontrar aquela pessoa que você precisa se relacionar para ter o relacionamento perfeito que sempre sonhou. Mas para isso você tem que soltar. E a intuição vai levar você a lugares incríveis, não porque o lugar é incrível, mas porque a experiência é incrível. Todos os lugares nesse planeta são belíssimos, dos mais bonitos aos mais inóspitos. Mas a consciência de estar no presente, em cada lugar desse, é que torna o lugar incrível. A viagem incrível não é onde você vai, mas é o que acontece aqui dentro. Aqui é a viagem. Então o destino que o eu sou escolhe para que você tenha uma experiência incrível pode ser o mercadinho onde você vai comprar, a quitanda onde você vai comprar laranja, ou simplesmente qualquer lugar do mundo que você precise ter a experiência. E aí, o lugar, é só um meio para que você tenha a experiência. Então perceba que os lugares incríveis você vai poder visitar, mas a partir do eu sou. E é a partir desse lugar que isso vai se tornar incrível. Agora vamos falar dos símbolos de poder. Eu vou falar sobre os carros, sobre casas, carros, apartamentos, sobre os mestrados, sobre as posições em que você se tornou presidente de uma empresa. Tudo isso são símbolos de poder. E isso, eu vou repetir, tem relação com o relacionamento perfeito. Como é que é um patrão que ele se relaciona com os seus funcionários a partir do eu sou? Ele é gentil, ele é amoroso, ele divide com esses funcionários conhecimento, ele não explora, ele não escraviza. Mas como é que é esse patrão a partir da mente? Pode ser uma mente bem treinada para não se tornar um tirano? Pode, mas não tem amor na relação. Então o que é que são esses símbolos de poder e qual é a diferença? Quando eu tenho, seja um carro, uma casa, um apartamento, seja uma posição social, seja um relacionamento, quando eu tenho isso e eu acho que eu sou aceito, amado, porque eu tenho aquilo, não sou eu que tenho esse símbolo de poder. É esse símbolo de poder que me tem. Então significa que se me tirarem essa posição, eu vou cair. E isso é muito bom. Por quê? Porque é nessa hora que a gente perde os símbolos de poder, é que a gente entende que a gente é muito mais que qualquer símbolo de poder material. E isso pode ser dado, por exemplo, um casamento. Tem relacionamentos que quando acabam, casamentos quando acabam, um dos lados cai em depressão, cai em tristeza. E isso não é ruim. Eu costumo dizer que a doença, quando ela é vista a partir da consciência, ela é uma porta para o despertar, mas ela não é a única. O meu chamado com esse vídeo é para aqueles que estão despertando através da dor,
mas para aqueles que não querem despertar através da dor, porque já perceberam que tem alguma coisa errada. Não precisa ser a partir do sofrimento. Então o meu chamado para você é isso. Por isso que eu trouxe esses cinco desejos mais cobiçados. Lembra que no começo do vídeo eu perguntei, será que é isso mesmo que buscamos? Quem é que busca esses símbolos de poder? Será que eu preciso do carro para poder ser aceito? Porque se eu estou num grupo de pessoas, que esse grupo de pessoas só gostam de mim porque podem usufruir do meu carro, significa que elas não gostam de mim. Elas gostam do que o meu carro pode proporcionar a elas. Se eu estou num grupo de pessoas, ou na família, às vezes é a pessoa com quem eu estou me relacionando. Só está se relacionando comigo porque eu posso bancar uma condição de vida para ela. E aí, essa pessoa não está se relacionando comigo, e nem eu com ela. Eu estou me relacionando com o poder que isso me dá. E esse poder é tão fácil de ser tirado de mim. Por quê? Porque se a pessoa está se relacionando comigo por conta da minha Ferrari, por conta das contas que eu pago, por conta do meu cartão de crédito, por conta da minha posição social, por conta da quantidade de amigos que eu tenho, porque eu sou um influencer, então essa pessoa não está se relacionando comigo, ela está se relacionando com o poder de materialização que eu tenho no mundo. E quando aparecer alguém que tenha mais, eu vou ser substituído. E como é que eu perdoo isso? Eu perdoo isso quando eu vejo que eu sou o codependente que estou mantendo essa pessoa. Porque parece que eu sou a vítima, né? Essa pessoa está se aproveitando de mim, porque eu tenho casa, carro, apartamento, poder, etc, etc. Não é verdade. Isso é outra ilusão. Essas coisas todas me têm. Então, por isso, essas outras pessoas, que a gente chama de parasita quando descobre a situação, né? Que são os vampiros, que estão sugando o meu carro, minha casa, meu apartamento, ninguém me ama, só ama as coisas que eu tenho, e aí eu caio em depressão. E aí eu caio em uma profunda tristeza. Mas eu não largo a tristeza. Eu não paro para olhar para ela e ver que fui eu que criei isso. E que eu posso parar isso a partir da consciência. E que eu não preciso ficar me entupindo de remédio se eu começar a fazer um processo de entrada. O que eu realmente busco, o que eu realmente sou. Quem é este aqui? E por que este aqui aceitou a condição de ser dependente ou de ser codependente? De hora ser o sustentado, de hora ser o que sustenta. Por que eu estou sustentando? E o que eu estou sustentando para manter o quê? O amor que o outro tem por mim? Que está interessado somente no que eu estou bancando? Ou será que sou eu, o dependente, que estou precisando que ele queira, que ela queira o que eu tenho para poder me sentir amado? Quem é que depende de quem? Será que não são os dois doentes? Tanto o que depende quanto o que codepende? Então, como eu me liberto disso? Só tem um caminho. Eu tenho que entrar, eu tenho que olhar para dentro. Eu tenho que fazer o caminho de olhar para tudo que eu tenho e dizer, poxa, é muito bom. É muito bom o carro, é muito boa a casa, é muito boa a posição. Mas eu não quero, não são as coisas, não são as posições. Porque isso são os meus méritos. Não é isso que eu quero. Eu não quero que as pessoas queiram a mim por isso. Então, aquelas pessoas que estão comigo só porque eu tenho casa, carro, apartamento ou posição, o que eu vou fazer? Eu vou me desvencilhar delas. Eu simplesmente vou deixar elas irem, mesmo que elas não queiram. Às vezes eu tenho que me divorciar, cortar os contratos e às vezes eu tenho que mandar embora. Quando eu percebo isso. E aí eu vou me tratar. Para quê? Para que o próximo relacionamento, que pode ser por isso, que ainda não veio, porque você vai atrair mais do mesmo, e aí de repente isso bloqueia na sua vida. E aí eu não consigo mais me relacionar nem com casa, nem com carro, nem com dinheiro, nem com comida. Por quê? Porque se eu me relacionar do jeito que eu tô, eu atrair mais do mesmo. E aí as coisas parecem que as portas se fecham e elas se trancam mesmo. E isso é bom por um tempo, porque são derrotas temporárias, não são permanentes. Muita gente, ao perder coisas como eu falei para vocês aqui, relacionamentos, casa, carro, posição social, tiram a própria vida. Porque estão identificados com a matéria, estão identificados com o amor condicionado, que era aquele amor que só vinha porque tinha aquela coisa. Mas isso é um caminho que você precisa fazer de forma consciente. Se desidentificar da mente não é uma coisa fácil e vai ser a tarefa mais insana que você vai fazer. Quando eu trouxe esse livro para você, o Eu Sou Aquilo, do Nisargadatta Maharaj, onde tem uma conversa de muitos discípulos de vários lugares do mundo,
fazendo perguntas como essas que eu estou questionando para você aqui. Há um mestre iluminado como é o Maharaj. Então é um mestre que conseguiu estar no mundo sem ser do mundo. E se ele pôde esclarecer a tantos discípulos em um livro, que é uma conversa entre discípulos e mestre, isso pode lhe ajudar. E para isso, eu criei uma playlist com um livro completo para você aprender sem esforço. Então você escuta o Maharaj e vai deixando essas mensagens, essas informações, esse diálogo entre mestre, que é o mestre interior, que o Maharaj é, o mestre iluminado, e os discípulos. Quantas vezes eu me identifiquei com esses discípulos? Muitas. E eu ainda faço uso desse material. Eu ainda escuto, quando eu percebo que eu estou muito na mente, eu coloco um áudio desses que eu gravei para você, que está aqui a playlist no canal, para ouvir. E aí eu faço, nossa, eu não tinha lembrado disso. E olha que eu já estudei esse livro, porque senão eu não teria gravado para você. E eu quero que você escute sem esforço. Tem imagens belíssimas que é para limpar a mente. Uma música calma, uma voz firme. Você vai ouvir o audiolivro e deixa ele tocar, deixa a playlist tocar, você vai escutando cada capítulo, escuta o mesmo capítulo, escuta. E aí vai abrindo a mente e você vai entendendo a conexão, que é o verdadeiro guru. Qual é a sua relação das coisas com você e você com essas coisas. Como é que você reencontra o relacionamento perfeito com a comida. Ele traz esse conteúdo. Como é que você tem o relacionamento perfeito com o Eu Sou? Como é que aconteceu com ele? Então, como é que esses discípulos que procuram, que saem do mundo, iam até a Índia, porque o Maharaj não está mais aqui com a gente, para tirar essas dúvidas? Como é que eu vou ter um relacionamento perfeito com as coisas? Como é que eu vou ter casa, carro, apartamento, posição social, trabalho, sem que isso me possua? Sem que isso comande a mim mesmo? Sem que isso seja a minha possessão? Como é que eu me desvinculo mantendo essa relação, só que a partir do Eu Sou? E como é que o Eu Sou vai usar todos os recursos que eu manifestei para servir ao mundo com um propósito? E às vezes servir ao mundo, não estou dizendo que precisa ser grandes coisas, como a maioria das pessoas ficam imaginando. Nossa, eu tenho que criar um ashram, eu vou fazer uma instituição, eu vou montar uma ONG. Não. Às vezes a sua missão de vida está em simplesmente se relacionar bem com poucas pessoas, às vezes com o pai e a mãe, com a sua esposa, com o seu filho. Dar uma educação para o seu filho a partir da vida. E aí ele vai poder ir para a vida, porque ele vai com vida. Entende a diferença? Não é só faculdade, comida, teto para morar. É muito mais. E o Eu Sou pode fazer com que tudo isso tenha outro significado. É usar a energia da vida para proporcionar vida. E aí esse fruto se perpetua. Às vezes você não vai ser lembrado na sua morte, mas você criou, a partir desse Eu Sou, uma relação tão boa com as suas pessoas, com os seus relacionamentos, com os seus amores, que você vai transmitir o Eu Sou para eles. E aí eles vão fazer aquilo que você não pôde fazer e você vai ficar feliz da vida com isso. Por quê? Porque você pôde proporcionar amor para quem você ama, para que essas pessoas pudessem manifestar no mundo aquilo que você não pôde quando despertou. Mas você despertou e despertou ela. E é esse o nosso papel. Às vezes, eu venho aqui para despertar só um. Era a minha missão. Eu só tinha que despertar aquela pessoa. Despertei, pronto, posso ir embora. Isso já é maravilhoso. Isso já é perfeito. Isso é a autorrealização. Olha essa pergunta que tem relação ainda com os símbolos de poder. A busca por status e poder é natural no ser humano. Como posso superar esse impulso de querer uma Ferrari, de ser um empresário ou empresária de sucesso, de me tornar como o Bill Gates? Aí eu trouxe um trechinho do Bhagavad Gita para dividir com vocês. Olha, a pessoa nunca pode restringir o vai e vem da felicidade e do sofrimento. Por isso ela deve desprender-se do mundo materialista, da vida, e automaticamente equilibrar-se em ambos os casos. Geralmente, quando conseguimos alguma coisa desejável, ficamos muito felizes. E quando conseguimos alguma coisa indesejável, sofremos. Isso responde um pouco como é que a gente acaba com essa busca por status, que é natural do ser humano? Não. O ser humano está muito distante do que é realmente o ser humano. Não é ser humano, não é esse que busca por status. Quem busca por status é a mente.
O humano não busca por status. Por quê? Porque ele já é esse status. Ele já é humano. Ele não busca ser mais do que é. Ele é satisfeito em se realizar como é. E ele se realiza mais ainda quando o eu sou, a vida, a centelha divina, se manifesta através dele. Seja entregando um prato de comida para quem precisa, porque entrega com amor e não só para suprir as suas culpas, mas ele realmente entrega, ele divide, ele compartilha. Ele está ali almoçando, olhou para o lado e viu. E aí ele faz isso com amor. Então, esse status e essa busca não é real. Isso é coisa da mente. Tudo que a mente cria não é autorrealizável a partir do eu sou. Mas tudo que o eu sou cria neste mundo ou em qualquer outro tipo de mundo, a partir da mente se torna realizável. Por quê? Porque o eu sou joga essa informação para a mente. A mente tem a visão, o vislumbre, a ideia. Como é que você vai se tornar inabalável, que é o quinto desejo da humanidade? Se tornar aquela pessoa que tem a autorrealização. A autorrealização só vem a partir do eu sou. Só vem a partir dessa manifestação. Quando você decidir que é hora de clicar no link que está aqui na descrição para assistir a playlist, que são 97 vídeos somente deste livro, cada capítulo em um vídeo, para você assistir imagens belíssimas, para descansar sua mente com paisagens. Paisagens que têm arquétipos que transformam. Paisagens que têm uma música tranquila para acalmar suas ondas mentais. Um vídeo que tem uma voz não dessa daqui, mas uma voz madura de uma mãe firme, que está trazendo um conhecimento, onde um mestre dialoga com seus discípulos. E eu quero que você olhe para esses discípulos e se veja fazendo essas perguntas. Porque esses discípulos são as mentes que existem nesse mundo. E nós somos todas essas mentes. Mas também, ao mesmo tempo, não somos nenhuma delas. Então a gente se vê nessas perguntas, nesses pensamentos, nessa troca com o Maharaj. O Nisargadatta alcançou a iluminação. E ele era um homem como eu e você. Ele era pai, ele era filho, ele era empresário. E ele resolveu se abrir para o mundo. No livro ele conta como foi o sofrimento dele nesse despertar. Porque quando ele estava identificado com a mente, quando ele chegou ao mestre dele, ele era igual aos discípulos que estão no livro. Então quer dizer que até um mestre, como Nisargadatta Maharaj, teve que passar pelo calvário de se desidentificar da mente. Então por que eu e você não podemos passar por esse calvário? Só que de uma forma mais facilitada, porque é aquele que enxerga a luz leva a luz para o outro de forma mais leve. O Maharaj sofreu o caminho indo até para o Himalaia. E aí tem um livro. Maharaj não está mais aqui, mas suas palavras estão nesse livro. E essa yoga, e esse yoga que faz você se contorcer no arrependimento, na visão do seu sofrimento, é que faz a sua transformação acontecer. Você pode realizar todos os seus sonhos a partir do eu sou. Você pode ter sua casa maravilhosa, com seu marido maravilhoso, com sua esposa maravilhosa, com seus filhos. Você pode fazer viagens incríveis com eles. Você pode ter carros maravilhosos para fazer isso. Tudo a partir do eu sou. Isso é autorrealização. Você vai ser na vida de cada pessoa uma transformação. Você vai ser a luz que você se tornou e agora você é no mundo. Então você vai estar no mundo sem ser do mundo, sem apego. E tudo vai ser acréscimo. Se vier o relacionamento dos seus sonhos, você sabe que é um acréscimo para você acrescentar no outro. E aí não tem possessão, não tem apego. Se vem um carro, você sabe que é para servir. Se vem uma casa, você sabe que é para servir. E você não tem apego. Você já entendeu o propósito do que vem a você. É sempre mais para servir mais. E aí vem casas, carros, apartamentos. E é isso que eu desejo para você. Que você possa realizar todos os seus sonhos. Mas a partir do eu sou. Que está aqui, que está aí. Eu termino esse vídeo com gratidão. E deixo você com a paz que já reside dentro de você. Namastê. Gravei um audiolivro para você aprender a se conhecer sem esforço. Está aqui na descrição e na tela final desse vídeo. Eu desejo que você tenha uma belíssima reflexão com essa audição. Namastê.